Você já percebeu que no Brasil o dólar nunca é só o dólar? Lucas, mas como assim o dólar não é só o dólar? Calma que eu vou te explicar. Principalmente para você que opera dólar futuro. Por trás de cada movimento do preço da nossa moeda, existe uma taxa escondida, silenciosa, que decide se vale a pena realmente trazer ou tirar dinheiro do país. E essa taxa movimenta bilhões e bilhões todos os dias. Afeta juros, câmbio, bolsa, e ela é acompanhada de perto por bancos, fundos e instituições, tá? E essa taxa, para quem não sabe, é chamada de cupom cambial. Lucas, eu não sei o que é cupom cambial. Esse é o vídeo 3.0 de cupom cambial que eu estou gravando aqui no canal para vocês, tá? Se você opera dólar, juros ou simplesmente investe em renda fixa, entender o cupom cambial é essencial, é entender o coração, tá, da precificação no Brasil. E hoje eu vou te mostrar do zero ao avançado tudo que você precisa saber sobre o cupom cambial. O que é, como ele é calculado, como interpretar seus movimentos e, principalmente, como usar isso para ganhar vantagem e dinheiro no mercado. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te dar exemplos reais, cases históricos e estratégias que os institucionais usam no dia a dia. Mas antes de entrar na parte técnica, vamos entender o porquê dessa taxa existir. O Brasil é um país historicamente de juros muito altos, né? Você sabe que a Selic está a 15% e se manteve durante essa semana. Lá nos Estados Unidos houve corte e aqui manteve a taxa, tá? E quando o investidor estrangeiro ele decide trazer dólares para aplicar aqui no Brasil, ele precisa saber qual o retorno dele em reais e qual o custo de manter a posição em dólar. E o cupom cambial nasce exatamente para equilibrar essas forças, tá? E ele é a régua que mostra a diferença entre juros internos e juros externos. Sem essa taxa, o mercado de câmbio simplesmente não funcionaria. Lembra que dólar futuro é a expectativa mais taxa de juros. Lembra disso. Então vamos para a definição direta. O cupom cambial é a taxa de juros implícita em dólar dentro do Brasil. E é como se fosse a remuneração para carregar dólar em reais. Ele aparece no preço de contratos de dólar futuro negociados na nossa B3, tá? E a fórmula básica é simples. Cupom é igual juros domésticos do DI dividido pelo CDI, que é a variação cambial ajustada. Ou seja, a diferença entre a taxa brasileira e a taxa em dólar ajustada pelo prazo do contrato. Quando a Selic sobe, o cupom ele tende a subir. Quando o Fed ele sobe juros, o cupom ele tende a cair. E essa relação é chamada de paridade de juros. Ah, Lucas, agora eu entendi. Pois é, menos de 5 minutos eu te expliquei o que é uma paridade de juros que tanto falam por aí, né? Se houver uma distorção, os arbitradores, que nós entramos também nesse caso aqui, entra e corrige essa operação quando há uma disparidade. É a forma que o mercado ele encontra para impedir que exista dinheiro ou o almoço grátis, né? E como é que o mercado forma o preço? O preço do cupom cambial ele é formado no contrato de dólar futuro. As mesas de banco, fundos, tesourarias calculam a todo momento essa diferença entre quanto paga para investir em DI, tá? Quanto custa comprar ou vender dólar futuro e quando rende os juros e quanto, tá? Rende os juros em dólar lá fora do país. Se a diferença for maior do que deveria, vai aparecer a arbitragem. Isso mantém o preço justo no mercado. Pense no cupom como um elo invisível entre o mercado de juros e o mercado de câmbio. Quando um lado se mexe,
outro ajusta automaticamente. Então vamos para um exemplo prático para fixar aqui. Suponha que a Selic esteja a 10% ao ano, que é uma média histórica que nós temos, tá? E a taxa de juros em dólar nos Estados Unidos esteja 5% ao ano. O dólar futuro, com vencimento em 6 meses, precisa embutir essa diferença de 5% anualizada, ajustada ao período. Tá? Se o preço do dólar futuro subir demais, o cupom ele fica distorcido. E nesse momento, traders institucionais o que vão fazer? Entram vendendo dólar futuro e comprando DI para pegar essa diferença. Tá? E esse movimento traz o cupom de volta ao seu equilíbrio. É uma pura matemática de arbitragem, tá? Eu vou mostrar para vocês na tela aqui como funciona isso. Um momento. Vamos lá. Vamos colocar aqui em gráfico de linha para vocês visualizarem da melhor forma. Momento. Tipo Tape Reading linha. Então vamos pegar aqui, inserir indicador. Vamos lá. Aqui, achei. Vou pegar esse cara aqui e subir ele para vocês entenderem. A variável dependente é a variável interdependente, né? Isso daqui é fácil de entender. Tipo, linha. E aqui vamos pegar Lucas, tem o DDI e o FRC. Não tem problema. Vamos colocar aqui para vocês entenderem. Agora vamos organizar aqui as aparências, né? Para ficar mais fácil. Aparência, dólar futuro. Vamos deixar em verde, né? DDI, vamos deixar em vermelho. E o FRC, vamos deixar em laranja. Melhor, vou colocar o FRC de uma vez aqui, que é o cupom limpo, tá? E vou colocar ele em vermelho, que para vocês entenderem como se fosse a taxa americana, para ficar mais fácil, tá? Então, na prática, se vocês forem ver aqui, o que acontece? Quando a taxa está baixa, o dólar sobe. Quando a taxa está alta, o dólar ele vai tender a cair. Quer ver? Vamos pegar um momento aqui, ó. Percebem que a relação é praticamente inversa aqui, ó. O cupom subiu, olha o que aconteceu com o dólar, caiu. Vê aqui o diferencial de juros, ó. O cupom alto, o dólar baixo, tá vendo? Existem momentos inversos. Que o cupom lá em 2019, aqui ó, cupom alto, dólar baixo, tá vendo? Aqui ó, existem momentos que o cupom estava extremamente baixo e o dólar foi subindo aqui ó. Essa relação foi quebrada aqui ó, baixo e dólar subindo. Lucas, é importante eu olhar o cupom cambial? Com certeza, principalmente porque ele dá a formação ali, junto com o FRP, na Petax, né, cara? Você precisa olhar a diferença, você está operando dólar futuro, você precisa olhar para os juros. O que acontece com os juros aqui, ó? Tá vendo, ó? Olha só. Então você precisa estar atento nisso para operar, tá? Vou voltar aqui para vocês um momento. Então o cupom, ele é um termômetro de risco, tá? Ele é um cálculo, mas só que ele é um indicador de risco Brasil,
também. Quando o investidor estrangeiro trazem capital, compram reais e vendem dólar futuro, o cupom cai. Quando a fuga de capital, incerteza fiscal, incerteza política, o cupom ele dispara, porque o mercado exige mais prêmio para carregar dólar aqui dentro. Vamos lembrar alguns momentos históricos, tá? Nas eleições de 2022, o cupom cambial explodiu semana antes que o dólar à vista disparar. Ai, Lucas, o pessoal fala que o futuro segue spot. Calma lá, calma, tá? Na pandemia de 2020, tá? Ele despencou junto com a queda global de juros e entrada de fluxo em emergentes. Em 2008, na crise do subprime, atingiu níveis extremos porque ninguém queria risco Brasil. Quem acompanha o cupom consegue ler o fluxo antes ali de sair na manchete, né? É como você vê a maré mudando antes da onda chegar. Agora que você entendeu o conceito e a importância, vamos falar de aplicações. Primeiro, hedge cambial. Empresas exportadoras e importadoras usam os contratos de cupom cambial para travar o custo em dólar. Se você tem exposição em moeda estrangeira, esse é o preço real da sua proteção. Segunda coisa, carry trade. Nossa, Lucas, eu ouço falar de carry trade. Então, investidores estrangeiros pegam dinheiro barato e vende dinheiro caro, tá? Eles pegam dinheiro barato em dólar e aplicam em real para ganhar essa diferença. E esse movimento de trazer capital só é viável se o cupom oferecer retorno suficiente. Terceiro, pura arbitragem. Gestores multimercados fazem operações simultâneas em DI, dólar futuro e cupom. Eles buscam pequenas distorções que podem durar segundos, mas movimentam milhões e até bilhões e mantêm o mercado em equilíbrio. Mesmo para quem gosta de fazer operações no intradia, em dólar, né, que a gente está falando, entender o cupom cambial é fundamental. E ele determina o preço do contrato que você está operando. Mas, Lucas, como é que eu vou acompanhar no dia a dia o cupom? Você pode acompanhar em várias plataformas. A própria B3 divulga o preço dos contratos de cupom cambial. Bloomberg, Refinitiv, TradingView mostram a paridade DI versus dólar. No seu dia, observa ali o spread entre dólar futuro e dólar à vista. Se esse spread abre demais, é sinal que o cupom está mudando. E para quem faz swing trade ou gestão de carteira, acompanhar o cupom ajuda a prever movimento de juros e câmbio com antecedência. O cupom cambial é muito mais do que uma fórmula em planilha. Ele é a linguagem secreta do capital estrangeiro no Brasil. Quem domina o cupom cambial antecipa fluxo, lê o risco do mercado e toma decisões com vantagem. Se você quer operar dólar, DI ou proteger patrimônio, comece a olhar cupom todos os dias. É o tipo de conhecimento que separa se o trader é amador ou gestor profissional. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixa seu like, compartilha com quem precisa operar com visão institucional e continua comigo aqui no canal. No próximo vídeo eu vou te mostrar como aplicar essa leitura do cupom cambial em estratégias práticas de day trade. Nos vemos lá. Grande abraço.